Olá. Já alguma vez sentiu aquele aperto, aquele desconforto quando o tema é dinheiro? Aquela pressão social para sair, para gastar, mesmo quando a carteira diz que não é boa ideia? Bem, não é um sentimento invulgar. Mas, e se houvesse uma forma de transformar essa vergonha em poder? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Não me apetece ir. Toda a gente já ouviu ou disse isto, certo? Parece uma desculpa inofensiva, mas na verdade muitas vezes é um código. É uma forma socialmente aceite de dizer algo muito mais vulnerável. Eu não posso pagar. É uma pequena mentira que contamos para fugir da vergonha das nossas limitações financeiras. E se pudéssemos mudar esta conversa por completo? Vejam só a diferença entre estas duas frases. De um lado temos o "estou sem dinheiro este mês". Soa a derrota, quase como uma vítima das circunstâncias. Do outro temos "estou a poupar para uma casa". A situação financeira pode ser exatamente a mesma, mas a segunda frase, essa transforma uma restrição numa escolha ativa, numa demonstração de poder. E é aqui que entra um conceito muito interessante, o loud budgeting. Este conceito chama-se loud budgeting, ou se quisermos traduzir, uma espécie de orçamentação em voz alta. E não podem ficar descansados, não é preciso descarregar nenhuma aplicação nova. Isto é menos sobre folhas de cálculo e mais sobre uma mudança de mentalidade. Um autêntico movimento cultural que ataca de frente o estigma de poupar dinheiro. Ok, então o que é isto na prática? É simplesmente o ato de sermos abertos, transparentes e, o mais importante, orgulhosos das nossas metas financeiras. É pegar na poupança que tantas vezes é vista como um sacrifício ou uma restrição e transformá-la numa escolha deliberada e cheia de intenção. É basicamente dizer ao mundo e a nós próprios que temos um plano. Mas por que é que esta simples mudança de comunicação é tão poderosa? Primeiro, porque define fronteiras claras, dá-nos permissão para dizer não sem sentir culpa. Depois, acontece uma coisa curiosa, torna a poupança em algo cool. Deixa de ser um segredo embaraçoso para passar a ser um sinal de disciplina e de visão de futuro. E no fundo, alinha os nossos gastos com aquilo que realmente valorizamos, forçando-nos a fazer a pergunta-chave: isto aproxima-me dos meus objetivos? No final do dia, a ideia resume-se a isto. Trata-se de assumir o controle. Em vez de chegar ao fim do mês e perguntar "mas para onde é que foi o dinheiro todo?", nós passamos a dizer ao nosso dinheiro exatamente para onde ele deve ir. E o primeiro sítio para onde o devemos mandar é, sem dúvida, o mais importante de todos. E por que é que esta mudança de mentalidade é tão urgente? Porque vamos ser sinceros, muita gente vive no fio da navalha. O dinheiro entra e sai quase com a mesma velocidade. E quando se vive assim, um pequeno problema não é só um incômodo, transforma-se numa crise de um momento para o outro. Esta frase ilustra-o na perfeição. Um pneu furado, a máquina de lavar que avaria. Para quem não tem uma almofada financeira, isto não é um simples contratempo. É uma verdadeira crise financeira. E como é que se resolve esta crise? Muitas vezes com dívida de juros altíssimos, como cartões de crédito. E aí começa um ciclo vicioso, do qual é muito, muito difícil sair. Então, como é que se quebra este ciclo? Como é que nos protegemos? Construindo um escudo. E essa primeira linha de defesa, a mais importante de todas, tem um nome: o fundo de emergência. E aqui temos de ser muito, muito claros. Um fundo de emergência é dinheiro guardado para um único propósito: cobrir despesas inesperadas e urgentes. Isto não é um investimento para ficar rico, não é um fundo de férias para gastar mais tarde. É um escudo, é o que nos compra paz de espírito quando tudo o resto falha. Soa bem, certo? Mas como é que se constrói este escudo na vida real? Felizmente, tudo se resume a 3 perguntas essenciais. Para quê? Quanto e onde? Vamos ver cada uma delas. Primeiro ponto, para quê? O que é que conta como uma emergência a sério? Estamos a falar de coisas graves: perder o emprego, uma despesa médica súbita e grande, uma reparação urgente no carro que é preciso para trabalhar, uma fuga de água em casa. São situações que não podemos prever e, mais importante, não podemos adiar. E tão importante como saber para que serve, é saber para que não serve. Os saldos da Zara, uma promoção de voos de última hora, o telemóvel novo que acabou de sair, jantares fora. Isso são desejos, não são emergências. E ter a disciplina para distinguir uma coisa da outra é absolutamente fundamental para que o fundo funcione. Segunda pergunta: quanto? Quanto dinheiro é preciso ter neste fundo? A regra geral, aceite por especialistas em todo o mundo, é ter o suficiente para cobrir entre 3 a 6 meses das nossas despesas essenciais. E por que este valor? Porque, normalmente, é o tempo de que precisamos para encontrar um novo emprego ou resolver um problema sério sem ter de entrar em pânico financeiro. Mas atenção, o que são custos essenciais? Estamos a falar do mínimo indispensável para viver. A renda ou a prestação da casa, as contas da água, luz e gás, comida do supermercado e transportes. Não inclui subscrições da Netflix, ginásio ou restaurantes. É só mesmo o essencial.
Vamos ver um exemplo muito simples, só para desmistificar. Imaginemos que a renda são 400 euros e que as contas e a comida são mais 200. O total de custos essenciais por mês é de 600 euros. Se multiplicarmos isto por 3 meses, o nosso objetivo inicial para o fundo de emergência seria de 1.800 euros. Visto assim, de repente parece muito mais atingível, não parece? Uma nota muito importante para quem é freelancer ou trabalhador independente. Como o rendimento é, por natureza, mais instável, a segurança tem de ser maior. Nesses casos, o ideal não são 3 a 6 meses, mas sim apontar para um fundo que cubra entre 6 a 12 meses de despesas. E finalmente a terceira pergunta. Onde é que se guarda este dinheiro? Há 2 regras de ouro. Tem de estar num sítio seguro e separado da nossa conta do dia-a-dia, mas tem de ser de acesso rápido, ou seja, líquido. É por isso que ações ou ETFs que podem perder valor não servem. E debaixo do colchão também não. O ideal, uma conta poupança separada, depósitos a prazo ou certificados de aforro. Sítios onde o dinheiro está seguro e acessível. Já vimos o porquê, o como, o quanto e o onde, mas depois de todo este esforço para construir o escudo, qual é o verdadeiro objetivo? A resposta vai muito para além de apenas estarmos preparados para um desastre. Porque o objetivo final não é só sobreviver uma catástrofe. É construir uma base financeira tão sólida que nos permita tomar as grandes decisões da vida a partir de uma posição de força e não de necessidade ou de pânico. E esta frase resume tudo na perfeição. Ter um fundo de emergência é a diferença entre podermos nos despedir de um trabalho que odiamos por escolha, com poder de decisão, e não por desespero, porque não temos outra alternativa. No fundo, é liberdade, é ter controle sobre a nossa própria vida. O que nos deixa com uma pergunta final, para cada um de nós refletir. Neste momento, as nossas finanças dão-nos poder ou geram desespero? A resposta a essa pergunta pode ser o início de uma grande mudança.